Convidamos o professor doutor Antônio César Leal, assessor da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, para falar sobre o tema Proteção dos Mananciais de Abastecimento Público. Bom dia a todos e todas. Uma saudação bastante rápida e um agradecimento à professora Marilza, à professora Mariângela, ao prefeito Marcos Monte, pelo convite, a oportunidade de falar sobre essa experiência. O tema é bastante atual, urgente, né, a crise hídrica, e a gente traz uma experiência está sendo desenvolvida em Presidente Prudente e cidades próximas, né, mas na perspectiva de somar com todo o esforço que está sendo feito em várias áreas do Estado, em vários órgãos, para o enfrentamento da crise hídrica e evitar que se tenha novas crises semelhantes no futuro. Pode passar. Alguns dados rápidos, né? Onde a presença da Unesp, então, nas 24 cidades, aí está incluído São Paulo, mas são praticamente 16.600.000 pessoas, das quais 98% moram nas cidades. Então, reforça a importância do cuidado dos mananciais, porque a população depende dessas águas e está nas cidades. Extraindo São Paulo daí, teríamos praticamente 70% da população, dessa população está em São Paulo, capital, 30% no interior. Essas cidades, de acordo com o Atlas Informações do Sistema Nacional de Saneamento, elas são atendidas por 12 delas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e as outras por departamentos municipais ou empresas, né, ligadas ao saneamento. Próximo. Então, basicamente, essa seria a distribuição, metade Sabesp e metade dos serviços prestados por outras várias empresas municipais. Pode passar. Essa população, então, corresponderia, atendida pela Sabesp, 84%, e 16% pelas outras instituições mencionadas. E dessas, praticamente, né, essa população atendida pela Sabesp, se tirarmos a capital, seria praticamente 4.600.000 pessoas, das quais 2,5 milhões atendida por esses outros serviços, as outras instituições, e o restante pela Sabesp. Então, praticamente, a Sabesp tem um papel muito grande no atendimento das cidades, mas essas várias outras empresas, instituições, departamentos municipais também têm um papel importantíssimo. Próximo. Em termos de água, né, nós temos feito só uma pequena simulação, porque normalmente se trabalha com metros cúbicos por segundo. Então, para atender a população das 24 cidades, são 60 metros cúbicos por segundo, que corresponde a 60 mil litros, e ao longo de um dia são necessários mais de 5 bilhões de litros para atender essa população. Então, mostra a importância, né, de ter essa produção de água bastante cuidadosa. Pode passar. As fontes de abastecimento de água nos municípios, nós fizemos, através do Atlas da Agência Nacional de Águas, o levantamento, e predomina aí abastecimento misto, né, subterrâneo e superficial, na maioria das cidades, algumas apenas superficial e outras só subterrâneo. Mas, para fazer uma síntese disso, pode passar, nós temos que a população atendida por água superficial corresponde a 93%, e por água subterrânea, 7%. Se tirarmos daí a São Paulo, temos 72% da população, mesmo assim, depende de água dos rios, dos córregos, dos reservatórios. E 28%, então, no interior, sem a capital, dependeria de água subterrânea. Então, os dados reforçam a importância de cuidar dos córregos, das nascentes, né? Das pequenas nascentes e todos os córregos, porque a população dessas cidades onde está a Unesp depende muito dessa água superficial. Pode passar. E aí, bem rapidamente, a experiência que nós estamos desenvolvendo é uma ação de extensão universitária articulada ao ensino em cursos de graduação e também a projetos de pesquisa e também a pós-graduação no Pontal do Paranapanema. O próximo. Essa ação ela é feita, então, integrado com esses outros fundamentos da universidade, na perspectiva de proteger os mananciais. E aí a gente faz um agradecimento aqui, tanto pela presença como pelo apoio
da doutora Sandra Casai, a prefeita de Rosana, presidente do Comitê do Pontal do Paranapanema, que nas reuniões que nós temos feito no comitê, ela sempre participa, prestigiando os alunos, assistindo às apresentações, comentando e agregando, junto com as equipes do comitê, conhecimento técnico e também discutindo os projetos em andamento. Um agradecimento também ao nosso diretor, professor Marcelo Messias, pelo apoio que nós temos em Presidente Prudente para a realização desse trabalho. E contamos também com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a CETESB, Centro Tecnológico de Hidráulica, ligado ao DAE, o Ministério Público Estadual, também temos parceria em outros projetos com o Ministério Público Federal, uma universidade particular, as prefeituras de Presidente Prudente, de Anhumas, de Pirapozinho e várias outras dessa área desse manancial, ONGs e outras instituições. Então, é um trabalho que envolve muitas instituições, mas a grande articulação é via Comitê de Bacias, que eu acho que é um trabalho desse, a possibilidade de multiplicar para outras cidades, fundamentalmente tem que trabalhar junto com os comitês de bacias. Então, o nosso trabalho, fundamentalmente, é realizar estudos para subsidiar o planejamento e ação de ações dos órgãos gestores, né? Nós não queremos fazer a ação dos órgãos gestores, é subsidiar o trabalho deles com os trabalhos feitos na universidade. Então, fazemos levantamento de campo, mapas de uso e ocupação das terras, identificamos as áreas de preservação permanente, de acordo com o Código Florestal, e elaboramos propostas de projetos de recuperação ecológica junto com os alunos. Atividades de educação ambiental. Então, feita essa articulação institucional para que os alunos vivenciem essa prática profissional e a gente consiga contribuir para a recuperação dos mananciais e disponibilidade de água. Nossa equipe é composta por professores e alunos de graduação em Engenharia Ambiental e Geografia, de pós-graduação em Geografia, mestrado, doutorado acadêmico e mestrado profissional, e nós temos apoio da Pró-Reitoria de Extensão, do CNPq, da CAPES, da FAPESP, na realização de vários projetos. Muitos deles são projetos de pesquisa financiados, mas que contribuem para esses resultados. A perspectiva nossa é, dentro das condições possíveis, organizar equipes que possam também trabalhar em outras unidades da Unesp, que a gente já sabe que há professores, e aí junto com as prefeituras. Então, bem rapidamente, agora as imagens do que é o trabalho, né? Então, são feitos estudos no campo, são medidas a largura dos rios, a profundidade das vossorocas, né? Feito ali um trabalho para ver as espécies vegetais em determinadas áreas, das áreas a serem protegidas. Pode passar? Essas são as reuniões que são feitas no Comitê de Bacias, com os técnicos ligados aos comitês. Eu já mencionei a presença da presidente do comitê, do secretário executivo, e os alunos, então, têm que discutir, e aí tem que ter contato com as leis, com as técnicas que têm que ser seguidas para que os projetos feitos possam ter o financiamento, ou do Estado, ou, no caso que nós vamos mostrar agora, do Ministério Público. Esses trabalhos depois são feitos com os produtores rurais, apresentando para eles os estudos de suas propriedades, quais são as áreas que têm que ser protegidas, de acordo com o Código. Se menciona também a possibilidade de ampliar as áreas, porque o Código Florestal reduziu as áreas a serem protegidas, do ponto de vista da produção da água. Lamentavelmente, foi em 2012, a crise hídrica está mostrando que foi um erro, né? Então, a gente tem mostrado a possibilidade de se proteger mais do que está previsto no Código. Isso vai implicar em outro instrumento que nós não temos ainda nessa região, que é o pagamento por serviços ambientais. Mas muitos proprietários entendem a necessidade de ampliar as áreas e estão firmando, então, termos de anuência que concordam que os projetos sejam executados. Aí, essa é a parte que a universidade trabalha diretamente com as prefeituras, a Casa de Agricultura é muito importante. E o passo seguinte é, então, pode, por favor, é uma atuação do Ministério Público Estadual e da CETESB, com os termos de compromisso de recuperação ambiental, termos de ajustamento de conduta, para poder articular, né, o financiamento desses projetos. Essa foi uma reunião realizada semana passada em Presidente Prudente, com a presença da professora Maria Ângela, presença também dos representantes do comitê, de várias prefeituras, de vários órgãos ambientais, com o promotor de meio ambiente,
e foi firmado o compromisso de que a promotoria, junto com a CETESB, vai destinar termos de ajuste de conduta para financiamento dos projetos. No caso dos projetos feitos esse ano pelos alunos, foram destinados R$330 mil para recuperar 5 propriedades rurais na bacia do Manancial. E aí ficou articulado já mais 2 áreas, 2 proprietários querem que faça os estudos e também deverão ter esse, não é financiamento, é uma compensação pela degradação que aconteceu em outros lugares lá no Manancial. E, finalmente, então, montamos vários professores, eu não estou mencionando os demais, vou mencionar apenas a professora Renata, que está aí. Já montamos um novo grupo de projeto de extensão universitária com alunos para fazer os projetos e os estudos aplicados ao Manancial. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, é uma perspectiva que pode ser aplicada em outros lugares, estudos que subsidiem as ações dos órgãos gestores e, a partir daí, então, o trabalho de recuperação efetiva, que depende aí de profissionais, obviamente. Nós não poderemos assinar ou executar os projetos, mas a gente subsidia, em grande parte, os trabalhos que estão sendo feitos. Está aí o contato, né? E a gente deseja que tenhamos muita água, né? Aqui em São Paulo e no interior, né? Que seja um ano aí com bastante chuva, né? E que chova nos lugares que nós entendemos corretos, né? Que são nas nossas represas para abastecer as nossas cidades. Não que a chuva tenha que seguir aquilo que a gente entende. Muito obrigado.